Bom, então hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Durante toda a sua vida, você aprendeu que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. A distorção já começa no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando a tradução do Novo Mundo verte a palavra ruach por força ativa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa é uma tradução impossível. É uma tradução impossível. Fazendo uma consulta, a um determinado site, onde eles defendem a tradução do Novo Mundo, Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo defendida, então eles falam sobre o Espírito Santo e dizem que essa é uma tradução possível. Eles dizem que é uma tradução possível, que é uma tradução que pode ser consultada, ela pode ser consultada e ela pode ser usada dessa forma, força ativa, traduzindo a palavra ruach. Olha só, é tão interessante notarmos a maneira como algumas testemunhas de Jeová se manifestam, copiando a torre de vigia e usando, na realidade, uma certa desonestidade intelectual para tentar justificar suas crenças. Nós não precisamos disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então sempre pense nisso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? Nós não precisamos de apoio externo para interpretar a Bíblia. Então ele diz aqui o seguinte, que é possível, é portanto a tradução oferecida pela Comissão de Tradução do Novo Mundo força ativa uma tradução correta e linguisticamente possível? E aí ele vai dizer que sim, que é possível, tal, porque trata-se do vento, da força. E é interessante notarmos que eles citam antes pelo menos 4 traduções tentando dar apoio à tradução força ativa. Lembrando que essa tradução força ativa não é que existe. Não é que existe. Em tradução da Bíblia nenhuma. A palavra ruach nunca teve essa conotação no hebraico. Aí eles vão usar, por exemplo, a New Revised Standard Version, que diz, enquanto um vento de Deus movia-se sobre. Sim, ruach é vento. É possível, por isso que essa nova tradução revisada, ela usa corretamente a palavra vento. A Good News Bible, e o poder de Deus movia-se sobre as águas. Também é possível ser utilizado. É possível ser utilizado. O poder de Deus. A Nova Bíblia de Jerusalém, com um vento divino, locomovia-se sobre as águas. Novamente observamos aqui a palavra vento de ruach. Quando o tradutor na Good News Bible, ele usa o poder de Deus, ele refere-se aqui ao poder criativo de Deus, no momento da criação. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Aí depois nós temos Knox diz que o fôlego de Deus movimentava-se. Sim, porque a palavra ruach também pode ser traduzida como fôlego. Depois nós temos a Sociedade Judaica publicando, e um vento de Deus movimentava-se. Agora veja só que interessante. Na tentativa de justificar a palavra força ativa, nesse site, Tradução do Novo Mundo Defendida, ele pega 1, 2, 3, 4 traduções que vão usar a palavra vento, uma tradução correta de ruach, tentando dar apoio àquilo que ele está dizendo. Bom, e depois, o que é mais interessante, ele vai pegar alguns comentários isolados dos teólogos da cristandade, onde os teólogos vão falar que o Espírito Santo, sim, é o poder de Deus. Agora é interessante notarmos que não existe sequer um teólogo sério em toda a história cristã que ensinasse que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não existe. Mesmo que eles peguem aqui alguns teólogos, alguns comentaristas, tem até um padre. Você vê, eles apelam até para o diabo, se for necessário,
para tentar justificar, né, aquilo que eles querem ensinar. Até para o diabo eles apelam. Então, eles citam aqui alguns teólogos, citam um padre, citam um novo dicionário de Mackenzie, tudo isso tentando justificar a sua posição. Bom, mas o que é que a Bíblia realmente ensina acerca deste assunto? O que é que a Bíblia ensina? Bom, agora a gente pode começar a trabalhar o que a Bíblia diz. Bom, então agora, gente, vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do Espírito Santo. Em primeiro lugar, por que existe a confusão? Por que existe a confusão? Uma coisa que você precisa entender sempre. O Antigo Testamento é como se fosse uma fotografia revelada no Novo Testamento. Guarde bem essa ilustração, que com ela você vai entender grande parte das Escrituras. Eu acredito que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, acima dos 30, vai concordar comigo e vai se lembrar do momento em que nós fotografávamos e levava alguns dias para revelar. Não era essa facilidade toda que tem hoje, né? Você bate a foto, aí você já vê a foto no celular. Não era dessa maneira. Antigamente, como é que fazia? Fazia-se o seguinte. Você pegava, tirava a foto, mandava, né, para o laboratório. O laboratório, ele revelava a fotografia, ok? Dessa maneira. E como que era o processo de revelar a fotografia? Bom, quem tem mais de 30, que nem eu, tem 32,5 mais ou menos, vai se lembrar disso. Como que funcionava? Eles pegavam a fotografia, aquilo foi batido, o negativo, chamava-se o negativo. Tem gente aí que está me assistindo que nunca ouviu falar disso. Eles pegavam o negativo e eles entravam, então, em um quarto escuro. Aí eles colocavam aquele negativo, ele era banhado em um determinado líquido, onde ele revelava a fotografia e depois eles colocavam para secar. Esse era o processo super artesanal. Por que eu estou explicando isso, ancião? Por que você está explicando isso? É muito simples. Eu estou explicando isso para mostrar para você que na foto revelada, só saía o que estava no negativo. Era impossível você ter na foto revelada algo que não estava no negativo. Assim é a Bíblia. O Novo Testamento é como se fosse a foto revelada. E o Antigo Testamento é como se fosse o negativo. Então, tudo que o Antigo Testamento ensina tem que estar comprovado no Novo. Senão, não vale como doutrina. Então, esse é o primeiro ponto para uma boa interpretação bíblica. Se o que você lê no Novo Testamento não é confirmado, aliás, no Antigo Testamento, não é confirmado no Novo Testamento, nem por Jesus, nem pelos pais apostólicos, então não é que existe. Ficou como sendo história judaica, ficou como sendo lição de vida e exemplo para nós, ok? Então é dessa maneira que nós precisamos entender este assunto. Bom, uma vez feito isso, nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós observamos o Espírito Santo agindo de uma maneira tal qual as testemunhas de Jeová colocam. Sim, tal qual as testemunhas de Jeová colocam. Quando você pega o Antigo Testamento, parece que o Espírito Santo é uma força mesmo. Se o Novo Testamento não trouxesse as revelações do Antigo, poderíamos acreditar exatamente como as testemunhas de Jeová acreditam, que era apenas uma força, era apenas um poder.
Mas quando nós temos o Novo Testamento, fica claro para nós que não. Fica claro para nós que não. Que o Espírito Santo não é uma força. Quem revela isso é o Novo Testamento. Entenda bem o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, ele não tem o objetivo de revelar doutrinas bíblicas. Ele tem o objetivo apenas de conduzir ao Messias. As doutrinas bíblicas são as revelações no Novo Testamento. Então, se a gente parasse no livro de Malaquias, ia parecer que o Espírito Santo era apenas uma força. Mas, como temos o Novo Testamento, com o Novo Testamento nós precisamos ter algumas considerações diferentes. Vamos a essas considerações? Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele diz assim, Jesus Cristo diz assim, ó, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero considerar com você. Eu vou embora para o Pai, mas eu vos darei outro Consolador, tá? Eu vos darei outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, se você pesquisar qualquer léxico grego, você vai entender que Jesus está falando de outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie. O Consolador. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Jesus, antes de vir à Terra, era um espírito. Jesus foi limitado a um corpo humano. Jesus foi limitado a um corpo humano quando ele veio à Terra. De modo que toda a ação de Jesus estava limitada a Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas ele diz que quando o Espírito Santo chegasse sobre vós, vocês receberiam poder, seríeis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ação do Espírito Santo não seria limitada, até porque o Espírito Santo não estava limitado a um corpo, assim como Jesus estava naquela ocasião. E aí, quando o Espírito Santo vem, aí nós vamos ter a ocorrência mais forte, em Atos, capítulo 2, diz a Bíblia que todos eles estavam numa sala e o Espírito Santo veio sobre eles. E em cada um deles veio línguas como que de fogo. E pronunciavam idiomas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia fazer pronúncia. Então, o primeiro questionamento que surge é, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, como poderia ele ter enchido 120 pessoas? Veja que parece um raciocínio lógico. Porém, quando se trata da Bíblia, pela Bíblia, trata-se de um raciocínio completamente fraco. Primeiro, como poderia, então, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, entrar dentro de outras pessoas? É muito simples. Por exemplo, Satanás, o diabo, é uma pessoa. Concorda comigo? Concordo, ancião. Mas ele é uma pessoa espiritual. Ele é uma pessoa espiritual, ok? Satanás, o diabo, é uma pessoa espiritual. E a Bíblia nos diz assim, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ué, pode uma pessoa entrar dentro de outra pessoa? Diz a Bíblia que Satanás entrou em Judas. Logo, esse primeiro argumento que nós temos aí é um argumento que fica descaracterizado. Em primeiro lugar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus é e sempre será misterioso à nossa mente humana. Sempre. A torre de vigia, eu não vou defender Trindade, não vou nem entrar nesse assunto agora. Mas a torre de vigia, no seu intuito de tentar usar a lógica para entender Deus, ela diz que os clérigos da cristandade dizem que Deus é um mistério. Mas Deus não pode ser um mistério. Então eu vou lançar aqui um desafio àqueles que entendem tanto de Deus. Porque o primeiro passo é o seguinte: como pode a nossa mente finita, com duração de 80, 90 anos,
entender o infinito, que é Deus. Nós não conseguimos entender nem o universo, sendo que o universo é finito. A gente não consegue entender. Imagine entender o Criador do universo. Imagine entender Deus. O que nós temos é a revelação de Deus nas Escrituras e procuramos entendê-la, ela por ela se auto-explicando. O que nós vamos discutir agora é a questão do Espírito Santo, né? A personalidade do Espírito Santo, que é mal compreendida pelas testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová pararam no Antigo Testamento. É por isso que não compreende a revelação no Novo. Então vamos começar. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia a partir de agora. Nosso texto é Bíblia pela Bíblia. Uma outra coisa que eu estava falando sobre mistério, enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos 8, 27, é a eternidade de Deus. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. A Bíblia diz que Deus nunca teve princípio, nem tampouco será fim. Olha só, Deus não teve princípio, nem tampouco terá fim. Na sua mente lógica, o que não teve princípio existe? Você vai dizer não. Ué, se não teve princípio, porque a nossa mente está acostumada com o princípio. Então nós não entendemos o infinito. Essa que é a grande realidade. Ou seja, se Deus não teve princípio e nem tampouco terá fim, esse é o maior mistério da humanidade. Um mistério muito maior até do que a doutrina da Trindade. É muito maior. E nem por isso a Torre de Vigia rejeita o fato de Deus existir. Ou seja, eles não conseguem colocar a eternidade de Deus de modo lógico. Então entender Deus de modo lógico, de modo humano, é impossível. É por isso que a Bíblia diz que o espírito do homem pesquisa o homem e o Espírito de Deus pesquisa Deus. Aqui que está o ponto importante, tá ok? Vamos lá então. O Espírito Santo, Romanos 8, 27, está escrito: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, o primeiro ponto que a gente começa colocando aqui é que o Espírito Santo, ele intercede e ele tem intenção. A palavra grega aqui é pronel, que significa propósito, entendimento. Para alguém ter um entendimento, é necessário que haja uma mente pensando. Portanto, se o Espírito Santo é apenas uma força ativa, agora já estamos tratando da palavra pneuma, no grego. Se o Espírito Santo é apenas uma força, como é que o Espírito Santo pode ter intenções? Vou dar um exemplo. A sua energia elétrica. A luz que chega na lâmpada. Qual é a intenção dela? Então, primeiro ponto, o Espírito Santo ele tem intenção e ele intercede. Uma força pode interceder por alguém? Que dia que a energia elétrica ou vento foi lá no banco interceder por você perante o seu gerente? Guarde esse primeiro ponto. Segundo ponto, 1 Coríntios 12, 11. Vamos para 1 Coríntios 12, 11? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ok? 1 Coríntios 12, 11. Está escrito. Pega na Bíblia, pessoal. Pega na Bíblia, marca o texto, que aí você vai ver que é muito fácil de você entender. É Bíblia pela Bíblia, sempre. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente. O pessoal está achando legal o raciocínio. Obrigado, gente. E ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Olha que interessante. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Ele é o Espírito Santo.
Percebe então que a Bíblia mostra que o Espírito Santo tem querer, ele tem vontade. Se o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer, como é que uma força pode ter querer? Por exemplo, algum dia a sua energia elétrica já falou com você, olha, eu quero distribuir para você um pouco mais de luminosidade. Já falou com você isso? Não. Porque uma força não tem querer. Mas, de acordo com 1 Coríntios 12:11, a Bíblia diz que o Espírito distribui a cada um conforme ele quer. Ou seja, o Espírito Santo tem vontade. Depois agora nós vamos para Romanos, capítulo 15, versículo 30. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Força sem raciocínio, não pode querer. Exatamente. Então o Espírito Santo tem uma mente, conforme vimos, e ele tem querer, ele tem vontade. O Espírito Santo ama. Olha só, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Você percebe? É só a Bíblia, gente. É só pegar a Bíblia que você começa a caminhar. Não tem malabarismo de texto. Não tem malabarismo de texto. Sabe, esse texto diz isso porque aquele disse aquilo. Não. É Bíblia pela Bíblia. É a Bíblia respondendo a Bíblia. Só. 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Olha que interessante. O Paulo diz aqui, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Que dia que a sua energia elétrica falou assim, ai, como eu te amo? Que dia que foi que a CPFL, né, no papel de energia falou isso para alguém? Ou pelo amor da energia elétrica, né? Imagine, se o Espírito Santo fosse apenas uma força, né? E pelo amor da energia, pelo amor da força. Entendeu? Então, não tem como. A Light me odeia, o Rodrigo está falando. Então, o Espírito Santo ama. Romanos 15:30. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade. Ou seja, o Espírito produz isso. Como que uma energia pode produzir alegria se ela é apenas uma força? Como que uma energia pode produzir paz se ela é apenas uma força? Não tem como. Então, o Espírito Santo ele se alegra, o Espírito Santo traz paz, o Espírito Santo traz bondade. Tudo isso é o fruto do Espírito. E lembrando, né, conforme a gente sabe, que a Torre de Vigia nunca entendeu esse texto, né? Porque se você pegar a tradução do Novo Mundo, as mais antigas, eles diziam assim, os frutos do Espírito. Agora na Nova, eles entenderam de acordo com a cristandade, que a cristandade sempre escreveu o fruto do Espírito. A cristandade sempre disse o fruto. Na Bíblia Nova, a espadilha de prata, agora também é o fruto. Mas lembrando que nas outras não era. Era os frutos do Espírito, né? Então tá aí só uma pérolazinha para você saber. Ô, Ansel, eu não sabia disso. Então pega a Bíblia de capa preta, capa verde e compare, né? Compare. E aí tem mais um detalhe interessante aqui, ó. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, na tradução de capa preta, dizia assim, ó, que o Deus que dá esperança vos encha de toda alegria e paz. Vossa crença pela vossa crença, para que abundeis em esperança com poder de Espírito Santo. Certo? Olha só que interessante. Romanos, capítulo 15, versículo 13, tá? O poder do Espírito Santo. E na nova tradução,
eles concordam com essa mesma visão. Abundeis em esperança com poder de Espírito Santo. Peraí, aqui cabe uma pergunta. Com o poder de quem? De Deus ou do Espírito Santo? Ah, você vai dizer não, diz o poder do Espírito Santo. Então seria o poder do poder? Vamos traduzir a palavra Espírito Santo por força ativa nesse texto, para ver se cabe? Olha só. Que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz, por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança e pelo poder da força ativa. E aí? A força ativa tem poder próprio? Não é muito mais razoável entender a personalidade do Espírito Santo, inclusive nesse texto? Claro que sim. Aí depois nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos 9, 31. Vamos dar uma lida? Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo consola. Que dia foi que a sua energia consolou você? O Espírito Santo consola. Olha só que interessante. Portanto, veja que a Bíblia, ela vai nos mostrando a personalidade, os atributos de uma pessoa no Novo Testamento. Isso não acontece no Antigo Testamento, conforme eu citei. O Antigo Testamento é apenas o negativo do Novo. No Novo é necessário revelar o Espírito Santo. No Antigo Testamento não tinha essa necessidade. E aí a gente continua, tem mais. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler Hebreus 3, 7 e 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Será que uma força pode falar? Que dia que a sua energia trocou ideia com você? Você chegou em casa, acendeu a luz, a energia, tá louco, você chegou agora, tal, não sei o quê. Que dia que aconteceu isso aí? Que dia que o vento conversou com você? Ah, nunca, ancião. Nunca, ancião. Nunca conversou. Então, vamos lá para esse ponto. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo. Como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Será que uma força fala? Claro que não. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí nós temos também Atos 13. Atos 13. Olha só que interessante. Quando você volta um pouquinho, a Bíblia aqui, vou usar a espadilha de prata mesmo. Espero que não esteja deturpado o texto, hein? Atos 13. Vamos ver. Porque às vezes pode ser que tá e eu não vi ainda. Atos 13, 2. Não. Enquanto estavam servindo a Jeová e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os chamei. Olha que interessante. Eles estavam orando e jejuando, servindo a Jeová. É o texto. O Espírito Santo diz: separa para mim o Paulo e o Barnabé para uma obra que eu os chamei. Olha só, o Espírito Santo, com personalidade, separando Paulo e Barnabé e falando ao coração do corpo de presbíteros da igreja. Percebeu? Então, o Espírito Santo, ele fala. Será que uma força, ela pode falar? Julgai por vós mesmos. Perceba, é a Bíblia pela Bíblia só, gente. Não precisa malabarismo, não. Só Bíblia pela Bíblia. Porque a torre de vigia tem que fazer um malabarismo violento para explicar o Espírito Santo. Ela vai explicar o Espírito Santo comparando com uma onda de rádio, comparando com a energia elétrica, né? Ela vai tentar explicar o Espírito Santo por meios humanos.
Por meios humanos não vai conseguir. Por meios humanos não vai conseguir. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura diante das coisas de Deus. É por isso que a torre de vigia erra tanto nas suas explicações. Pela falta de entendimento exegético e pela falta do Espírito Santo. Não tem como, né? Então eles vão fazer um malabarismo violento para tentar explicar o Espírito Santo. E não consegue explicar. Então veja só. O Espírito Santo fala assim, separa para mim, Paulo, separa para mim, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu, o Espírito Santo, o chamei. O Espírito Santo é quem fez isso. Enquanto oravam e jejuavam, servindo a Jeová. O Espírito Santo disse. Não foi Jeová quem disse, foi o Espírito Santo quem disse. Quer dizer, não seria muito mais coerente, então, o texto dizer assim, enquanto oravam e jejuavam, servindo a Jeová, Jeová disse, separai para mim Paulo e Barnabé, né? Tratando pessoa por pessoa. Mas não, eles estão orando, jejuando, servindo a Jeová. E o Espírito Santo entra no meio do assunto. O Espírito Santo entra no meio do assunto e fala, separa para mim o Paulo e o Barnabé. Eu tenho uma obra que eu chamei. Logo, aparecem aí duas pessoas. Entendeu? Aí agora vamos para 1 Coríntios 2,13. Está escrito, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Olha só, não é o que a sabedoria humana ensina. O Espírito Santo é parecido com a onda de rádio, o Espírito Santo é parecido com a energia, embora a usina esteja tão longe, a usina é Deus, o Espírito Santo é a energia. Então, embora a usina esteja tão longe, você recebe os benefícios da energia elétrica. Isso é irracional. Como diz o padre Quevedo, isso não é que existe. Não é muito mais fácil ir pelas Escrituras, a simplicidade da Bíblia? Não é muito mais fácil? Olha só, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo é um professor. Se ele ensina, é porque ele tem intelecto, ele tem mente. E ele tem o que ensinar. 1 Coríntios 2,13. E agora vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 30. Está escrito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma pergunta. Que dia que a sua energia elétrica ficou triste com você? Que dia? Que dia foi que ela ficou triste com você? Você vai dizer nunca, energia elétrica não tem sentimento, não tem pensamento, nada. Pois é, mas a Bíblia diz em Efésios 4,30 que é possível nós entristecermos o Espírito Santo. Veja que interessante. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. Perceba que nós não estamos usando aqui um texto, nós já usamos aqui uma sequência de textos bíblicos. Todos eles fazendo referência ao Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Quando eu era TJ, esse assunto sempre me deixou dúvida. E em mim também. Sabe que eu não conseguia entender o Espírito Santo quando era testemunha de Jeová. Aliás, testemunha de Jeová nenhuma entende o Espírito Santo. Porque a explicação que a torre de vigia dá, ela é uma explicação que não é que existe. Não dá para você entender. Porque pensa junto comigo, quer ver? Eu vou falar para vocês o que eu pensava. Isso martirizava a minha cabeça quando eu era testemunha de Jeová. Martirizava, porque eu ficava pensando. Quando você pega o exemplo da usina, né? O exemplo da usina, a usina, existe uma produção de energia gerada pela água, existe uma produção. E aquela produção de energia, se não tiver a força motriz, ela não gera energia. Ou seja, a energia não é que existe sem a força motriz. Não é que existe energia sem a força.
E eu ficava imaginando assim, porque, puxa vida, o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Eu ficava pensando, e Jeová usa o Espírito Santo na hora que ele quer. Né? Não é essa a explicação que a Torre de Vigia dá? Jeová usa o Espírito Santo na hora que ele quer. E eu ficava pensando, então o Espírito Santo fica onde quando Jeová não está usando ele? Você vê que coisa sem nexo, sem lógica, né? Olha que coisa sem nexo, sem lógica. Quer dizer, parece, dá a impressão que Jeová guarda o Espírito Santo no armário e quando Jeová precisa, Jeová pega o Espírito Santo de novo. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando Jeová precisa, Jeová pega o Espírito Santo de novo. Então, é muito confusa a doutrina do Espírito Santo quando a gente compara com a Bíblia, ok? Hebreus 10, 29. Abra sua Bíblia. Está escrito: quão mais severo castigo julgam vocês. Quão mais severo castigo julgam vocês. Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça. Ou seja, é possível que um ser humano insulte o Espírito Santo. Como é que você insulta uma energia ou uma força? Não tem como. Ou uma onda de rádio. Não tem como. Depois nós temos Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7, 51. Lá está escrito: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre resistem ao Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo pode ser resistido. Será que é possível você resistir a uma força ativa, apenas? Não. Algo impessoal não pode ser insultado. É isso mesmo. Até porque você insulta uma pessoa. Muito bem, Albert. É possível mentir para o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 3. Ananias e Safira, vocês chegaram a ponto de mentir ao Espírito Santo. Não mentistes a homem, mentistes a Deus. Olha só, o apóstolo Pedro aqui já coloca o Espírito Santo na mesma posição de Deus. Não mentistes a homens, mentistes a Deus. Por que vocês mentiram para o Espírito Santo? É a pergunta de Pedro para Ananias e Safira. Então é possível mentir ao Espírito Santo, só que com um prejuízo violento, né? Perceba então que diante de todos esses textos, e muitos outros, gente, são muitos textos bíblicos que denotam a personalidade do Espírito Santo, muitos outros, nós conseguimos chegar à conclusão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Somente uma pessoa pode ter todos os atributos citados aqui. Só uma pessoa pode ter todos esses atributos. Uma força não pode. Ok? Aí alguns irmãos talvez vão falar assim: puxa vida, então agora eu estou começando a entender. Ótimo. Se você está começando a entender isso, ótimo. Como você deve aproveitar esse conhecimento? Você deve aproveitar esse conhecimento agora para que você possa entender que o seu procedimento na vida também pode entristecer o Espírito Santo. Você tem que aproveitar esse momento para entender que o Espírito Santo, ele também intercede por você. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo também intercede por nós perante a pessoa de Deus. Sabe aqueles momentos que você está na sua maior dificuldade na vida, que você não tem nem palavra para orar, você não aguenta nem se expressar? A Bíblia diz que o Espírito Santo pega esses seus gemidos e leva até Deus. Romanos 8, 27 e 28. Ou seja,
uma força ativa não consegue interceder por ninguém. Então você pode sim continuar orando ao Pai para que Ele coloque mais Espírito Santo na sua vida. Você pode continuar orando ao Pai, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Não é a ajuda de uma força ativa, é a ajuda de um outro consolador, como disse Jesus. Eu vou para o Pai, mas eu vos deixo um consolador. Então ele não é uma força ativa. Eu acredito que ficou claro para vocês que o ensinamento que a Torre de Vigia coloca de que o Espírito Santo é apenas uma força ativa é um ensinamento que não condiz com as Escrituras. Não condiz. Talvez alguns vão dizer assim, olha, mas a Bíblia também diz que a sabedoria fala. A Bíblia também diz que a sabedoria é isso e aquilo lá em Provérbios. Lá em Provérbios. A Bíblia também diz que a morte reinou, né? Só que tem uma coisa interessante em tudo isso. Quando o apóstolo Paulo usa essas figuras de linguagem, dizendo que a morte reinou, dando personalidade à morte, e aí eles dizem assim, tá vendo? Se a morte reinou, então o Espírito Santo. Existe uma diferença diametral. Diametral. Ao passo que Paulo usa poucas vezes, metáforas como essa, de que a morte reinou, né? De que a sabedoria fala lá em Provérbios. Nós consideramos aqui diversos textos que mostram que o Espírito Santo tem personalidade. Não é personificando o Espírito Santo uma vez, como se faz com a morte no livro de Coríntios. Não. O Espírito Santo tem personalidade. Ele chora, ele separa, ele fala. Então é assim que funciona. Deus abençoe vocês, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. E vamos indo.